Fala comigo, tudo bem? Sou Felipe Gibran, esse aqui é o RPcast e hoje nós estamos aqui para gravar mais um episódio. O reino de Deus é um reino de amigos, eu nunca estou sozinho, estou sempre muito bem acompanhado. Hoje eu estou aqui com a Agnes, com a Pamela e vamos para mais um episódio do RPcast. Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre alguns temas um pouco delicados, vamos chamar de delicados? Vamos chamar de sensíveis, mas a gente está respondendo uma pergunta que é: quem é o povo de Deus? Muito profundo, muito difícil. Eu acho que isso é uma discussão que envolve séculos de teologia, da história da igreja. E como vocês sabem, como historiadora da religião, eu tô sempre aqui para poder trazer uma pílulazinha histórica pra gente iniciar o nosso assunto com o nosso convidado, que é incrível, que é o Joab. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa rixa que tá acontecendo no mundo inteiro, essa questão de guerra, de genocídios, enfim. Estamos falando da Palestina e Israel. E o que eu queria levantar para vocês é que eu não sei se você percebeu, mas parece que o grupo evangélico já tem um lado definido. Apesar da gente não fazer parte desse lado, né, galera? Porque a gente entende que é um pouco mais amplo. Mas de onde vem essa predileção da igreja cristã evangélica pelo povo de Israel? Será que o povo de Israel é o único povo de Deus? E aí eu queria trazer para vocês algumas informações. Parece que é uma coisa recente, que vem muito dessa questão da teologia do domínio, como alguns apontaram. Tem outros profundos aí históricos, mas o que eu fiquei sabendo é que existia uma teoria chamada anglo-israelismo, que ela vem de um livro, gente, da década, assim, vocês vão cair para trás quando vocês ouvirem a data, 1590. A gente está falando de um período muito antigo, próximo da Reforma Protestante, inclusive, onde a gente tem a publicação de um livro chamado As 10 Tribos Perdidas. E a partir desse livro, que foi aí publicado por um huguenote francês da época ali, ele vai... Huguenote? Amiga, agora você vai responder, porque eu não sou obrigada a nada. Brincadeira. É porque eu gosto que ela também tem que ser historiadora, gente, já falei. Não, porque eu não pesquisei o que é Huguenote é outro nome que a gente dá para protestante. Ali no contexto europeu a gente tem vários nomes. Puritanos, por exemplo, calvinistas, que vão ser de outras tradições. E na França a gente chama de huguenote. É basicamente isso. Se você saber, mais importante era um homem branco. Perfeito. Enfim, seguindo o baile, a gente tem aí a publicação desse livro, que se populariza muito. E lá no século XVIII, ele se consolida como uma teoria dizendo que o povo, que é anglo-saxão, teria a linhagem direta das tribos perdidas de Israel, gente. É essa a ideia. Quem é batista, como o meu amigo Joab já foi... Isso, obrigado. E que eu e Agnes também participamos desse meio, conhece também uma ideologia parecida, que dizia que a gente descendia diretamente de João Batista e afins, etc. Exatamente, sempre remetendo a essa coisa da ancestralidade, dessas origens do cristianismo e etc, para se validar acima de outras tradições cristãs. E o que a gente ficou sabendo também nesse processo é que vários percursores do movimento pentecostal dos Estados Unidos, como por exemplo o Charles Parham, acreditava nisso. E é por isso também que ele não deixava o William Seymour assistir a aula. O William Seymour, que era um cara negro ali, que vai começar o movimento da Rua de Azusa, enfim. Então, quer dizer, essa historinha de dizer que os israelitas e o povo de Israel é o único povo de Deus é bem antiga e tá na nossa tradição protestante desde os primórdios. E é isso que a gente vai desvendar hoje aqui com o Joab, que vai explicar um pouco disso pra gente. Mas antes, se apresenta aí, Joab, por favor. Seja muito bem-vindo, né? Obrigado. Bom, eu sou Joab Santos, eu fui pastor batista durante muitos anos. Hoje não me considero mais pastor nesse sentido, como que eu posso dizer assim, convencional, em todos os sentidos do que é convencional, né, que faz parte da convenção, ou que se chama pastor. Eu tenho esse encontro com a causa palestina, lá pelos idos de 2004, 2005, eu viajei umas 7, 8 vezes para o Oriente Médio. E uma dessas viagens eu ainda era esse cristão convencional. Não conseguia nem enxergar o conflito, né? Que a gente também discute do ponto de vista até acadêmico se é conflito. Mas em algum momento essa chave vira quando eu visitei a Jordânia, e eu estava na Jordânia, e lá na Jordânia eu conheci pessoas que eram filhos e netos de refugiados de 48,
da Nakba de 48, a grande catástrofe que aconteceu logo depois da fundação do Estado de Israel. Dali para frente, a minha cabeça já não foi mais a mesma, e aí daí eu fui descobrir, inclusive, a minha ascendência judaico-árabe, no meio desse caminho, o gosto que eu já tinha pelas línguas, pela música e por aí vai, pela cultura. O fato é que hoje eu consigo entender de uma maneira mais clara, inclusive em alguns momentos fugindo dessa leitura mais teológica e fazendo outras leituras, de modo que eu me considero um cara que acredita na causa palestina até o último fio de cabelo, assim. Então é isso, acho que é isso. Aí eu estudei teologia, depois eu fui estudar filosofia, aí eu estou estudando psicanálise e estou terminando uma faculdade em psicologia, assim, antes de ir para o mestrado, que inclusive eu quero estudar essa coisa aí de como é que a gente acredita na violência. Joab, você trouxe algumas coisas para a gente ir decupando juntos aqui. E eu queria te pedir para fazer talvez um resumo para o nosso ouvinte médio, levando em consideração que tudo que na igreja a gente ouve sobre esse conflito bom, nós tivemos 2 mulheres, que é Sara e Agar. Sara não foi paciente para esperar o filho da promessa e arrumou um jeitinho, e esse jeitinho se degringolou em 2 irmãos que se tornam inimigos e que até hoje a gente está lidando com um conflito que na verdade a culpa é de Sara. Abraão não tem agência, Ismael e Isaac também não têm agência, e Agar é essa mulher que a gente não sabe se a gente ama, se a gente odeia. Às vezes a gente pode ter um pouco mais de compaixão, um pouco menos, porque é uma escrava, porque é alguém que está numa condição em que ela não pode dizer não. E para quem está dentro da igreja, é como se todo esse conflito pudesse se resumir nessa história de milênios atrás. Sim. Então, se você pudesse fazer um resumo do que é esse conflito hoje, que a gente está vendo, né, tomar conta das mídias, das redes sociais, mas também do noticiário, que a gente vê o presidente falando uma coisa e isso gera toda uma comoção também em meio a alguns campos, e a gente vê cristãos defendendo determinadas causas com a bandeira de Israel também. Então, conta pra gente um pouquinho esse resumo básico, como se a gente pudesse fazer um kit básico Palestina para dummies. Não, e veja só uma coisa, Agnes. Como é que, assim, vamos ouvir o Joab, mas como é que é absurdo você estar em pleno 2024 e ter que pensar num conflito desse a partir de uma lógica de Sara, Agar, Abraão, Ismael, Israel, enfim. Quero te ouvir, óbvio, mas assim, às vezes eu fico pensando, onde nós estamos vivendo, né? Mas enfim. Eu acho que começa por aí esse caminho, que é o seguinte: nós, como evangélicos, a gente foi ensinado a entender a Bíblia como resposta para tudo. Para tudo. Se tem um texto que fala dos 2 caras que em tese os descendentes estão brigando, pronto, é lógico que tem explicação. Então, assim, se serve para tudo, não vai servir para Israel e Palestina de jeito nenhum. Então, acho que a primeira coisa é pensar que começa por essa leitura equivocada de sempre abraçar o texto bíblico e a tradição bíblica como se ela não fosse fruto de tradição interpretativa. Perfeito. O texto bíblico que está na sua mão hoje, qualquer que seja a versão, qualquer que seja a língua, é fruto de tradição interpretativa. E como é difícil as pessoas entenderem isso. Como é difícil. Mas Isaías diz, você perdeu. Mas não sei o que diz. Senhor Jesus Cristo. Então começa por aí. Eu acho que a gente precisa fazer que é um trabalho difícil pra caramba. Como é que você desmitologiza um texto que, em tese, foi escrito para ensinar coisas usando esse ambiente? Essa é uma questão. Outra questão a gente desde sempre tem essa síndrome de vira-lata e começa com essa ideia de olhar para o judeu, qualquer que seja ele. Quando eu falo que eu sou de ascendência judaica, as pessoas riem. Por quê? Porque eu sou pobre. Porra! Não, judeu português, bisavô, judeu... Você morou na Zona Leste, judeu? Então, essa lógica de que, como povo escolhido, dentro dessa linha teológica, necessariamente é o pessoal bem-sucedido, que se deu bem nos negócios, e por aí vai. Então, essa é outra noção que liga automaticamente à discussão.
além desse anacronismo todo, liga automaticamente a discussão. Eu ouvi na universidade isso, na faculdade de teologia. O professor que fez uma apresentação de pelo menos 18 grandes nomes da ciência no mundo que eram de ascendência judaica. Tá errado? Não tá errado, é verdade. Mas e os nomes árabes? E os nomes africanos? E as mulheres? E os húngaros? E um monte de gente que não é judeu? Então essa noção de um povo escolhido que se prova pelo seu sucesso intelectual, financeiro, não é difícil de ligar com o direito de ter... Gente, ter o direito, inclusive, de chegar numa noite qualquer, a gente está falando de eurojudeus. A gente não está falando de judeu da Palestina do primeiro século. Um eurojudeu, o cara sai da França falando francês, chega em Ramallah, numa porta qualquer e diz, essa casa é minha. Que sentido faz isso? Então, é o que você está dizendo, Felipe. Como é que lê esse conflito, essa situação toda, ignorando tudo que já se produziu em termos de história, não só de história da igreja, de história da religião, mas de história em todos os sentidos, do que já se produziu em direito internacional? Só vou dar um exemplo. Esse texto, que é de um acadêmico israelense, que foi impedido de entrar na PUC em 2014, se eu não me engano. A limpeza ética A da limpeza Palestina. étnica da Étnica. Palestina. Eu lembro da história desse... Esse irmão aqui está dizendo uma coisa básica que todo mundo deveria aprender na escola. Não começou em 7 de outubro. Então, quando você cita lá essa teologia anglo-saxã, cara, o Theodor Herzl, que é o cara que vai escrever o Estado Judeu, ele está influenciado por esses europeus aí. E é a fome com a vontade de comer. Gente, sabe qual era o lema? Felipe, sabe qual era o lema? Um povo sem terra para uma terra sem povo. Primeiro congresso sionista, esse era o lema. Hannah Arendt estava lá, inclusive depois pula fora. Graças a Deus. Hannah Arendt entende A que salvação. a Hannah pula fora, Einstein pula fora, uma galera pula fora quando entende que o negócio tem a ver com... Vou ler até um trechinho para vocês, delicioso. Um dos caras assim muito importantes desse movimento, ele diz o seguinte, ó, ele está na companhia do Theodor Herzl, de uma galera, tipo o Minyan dos caras, o movimento mesmo, em Tel Aviv. Ah, só um instante, Diga. Joab, pra galera que tá meio perdida assim na questão cronológica. Em que ano que a gente tá quando você tá falando isso? Quando eu tô falando isso, eu tô falando de 1910. Tá, então a gente tá ali nas portas da Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Perfeito. Tá. Antes ainda do Estado e tal. Olha o que esse bonitão vai dizer. Aqui a gente tá 16, 17. É o Léo Modskin. Modskin vai dizer assim, ó, nossa ideia é que a colonização da Palestina tem que ir em duas direções. Assentamentos judeus em Eretz Israel, ou Terra de Israel, e reassentamento dos árabes em outras terras que não sejam Eretz Israel. A transferência de tantos árabes pode parecer, a princípio, ou em princípio, inaceitável do ponto de vista econômico. Mas é praticável mesmo assim. Não se requer tanto dinheiro para reassentar um vilarejo palestino em outra terra qualquer. Isso aqui é um dos pontos que assenta a ideia, inclusive acadêmica, de limpeza étnica. A ideia de um assentamento, não, a gente está ajudando vocês. Não. Vamos tirar por quê? Para que se haja um Estado judeu, precisa de maioria étnica. E aí a questão da religião é segundo plano, mas a maioria étnica precisa ser garantida. Daí transfere e está tudo certo. Então a gente está falando de 1916, 17, a gente está falando desse contato com a teologia anglo-saxã, a gente está falando já em 48, um pouco antes, de vários conflitos que os palestinos vão se tornando o problema dos refugiados palestinos. O cara se torna problema de refugiado porque ele quer. Não, eu vou sair daqui porque eu quero virar um problema. E aí chega 48. E aí a gente tem a Declaração de Balfour, que é uma vergonha. 149 palavras, tweet da época. Escrita pelo Balfour, que é um inglês, um judeu inglês, que tem na mão a caneta que decide a conversa com a ONU sobre como ia ser resolvida o mandato inglês e como que seriam os próximos passos. Esse cara escreve uma carta de 149 palavras e em nenhuma dessas palavras aparece o nome dos palestinos.
Eu queria fazer um parêntese nessa sua Faça. fala, porque eu acho também que existe essa ideia de naturalizar o judaísmo como esse lugar de Jerusalém. Sendo que a gente está falando ali do início do século XX que o discurso de eugenia está comendo solto. Exato. E vindo de europeus. Vindo E a de gente está europeus. falando de judeus europeus, né? Então acho que é muito importante sinalizar isso, porque as pessoas acham, Não povo tá judeu, desconectado, tá em Jerusalém, é outra coisa. E não é. A gente está falando de uma galera supremacista europeia exatamente. que tá pegando esse discurso étnico judeu para poder justificar essa Exato. limpeza. E aí, Pan, importante, né? Porque aí, imagina isso aí que você está falando, apontando, junto com todo o estrago que foi a Shoah, o Holocausto. Tem alguns autores que vão falar da indústria do Holocausto, como que essa produção intelectual e acadêmica vai sendo usada, inclusive, para justificar a invasão da Palestina. E você tocou em outro ponto. Como viviam judeus e palestinos, ou judeus e árabes, fora da Palestina, em outros lugares onde essas diásporas já existiam? Bem demais. Caberia um podcast só para falar dos caras árabes que escreveram em hebraico e dos caras judeus que escreveram em árabe para divulgar suas ideias religiosas. Na boa. Existem relatos, inclusive, de mulheres muçulmanas ao irem para mesquita na sexta, deixar seus filhos com as mulheres árabes. Nossa, que incrível. Tranquilo. E o contrário é verdade também. Uma convivência, e pensar nisso, né? Palestina como esse entroncamento, esse caminho de muita troca cultural. E aí, em 48, alguém decide que agora, que a gente sofreu lá, então agora a gente vai ficar aqui. Então, ler essa história só do ponto de vista da Bíblia e de uma determinada teologia anglo-saxã, principalmente norte-americana, que passa pelo Bible Belt, aquela galera que acredita mesmo nisso, no Destino Manifesto, é uma violência contra a própria Bíblia e é ficar o tempo todo assinando embaixo uma coisa que a gente vê acontecendo agora. Eu recebi um vídeo ontem de uma irmã que perdeu o sobrinho que foi incinerado com fósforo branco. Meu Deus. Você tem ideia do que é o fósforo branco? É tipo assim, é como se fosse fogo, sem parecer fogo, caindo sobre alguém e queima na hora. Queimadura de terceiro grau, as pálpebras caem. Quantas pessoas fizeram isso? Provavelmente um carinha de 18 anos que vivia no Canadá ou na Inglaterra e está fazendo parte da IDF, do exército israelense, e está numa torre qualquer em Tel Aviv. Operando o quê? Um drone. Um drone derramando fósforo branco em cima de crianças na porta de escola. Entende? Então, assim, não dá para responder lendo só o texto bíblico. Até dá, mas a gente vai precisar de mais, porque quando as pessoas dizem é um conflito hipercomplexo, nem tanto se a gente pensa que é uma invasão colonial. E que um povo que é criminalizado quando diz assim, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. E toda vez que a gente coloca o conflito nesse lugar do hipercomplexo, a pessoa, ela se afasta. Se afasta. É muito complexo, eu não vou conseguir entender. Então eu não vou nem tentar começar. É melhor confiar no pastor. Exato. Mas essa questão é uma coisa de se pensar, porque mesmo a gente nessa era da internet e da ultra informação, vocês acompanharam aí as cenas pitorescas de bandeira de Israel com pentagrama, das irmãs falando que, né, que eles também são cristãos. Que são cristãos, aquela questão toda. E isso aconteceu na minha igreja, na comuna do Reino Belo Horizonte. Chegaram lá 3 meninas que eu nunca tinha visto, né, assim... Novas, assim? Devia ter 20 e poucos anos, né? Uhum. Você percebe que você está ficando velho quando você fala com uma pessoa de 20 e poucos... É menina, né? Então, 3 mulheres, né? 3 mulheres, e aí beleza, ficaram lá no culto. Depois do culto vieram e um pouco assim, desesperadas, perguntando o que elas podiam fazer para elas aceitarem Jesus, porque elas estavam com medo, porque Jesus está voltando. Então, perceba, isso que a Agnes está falando sobre a confiar no pastor, a desconexão absoluta que existe entre o que nós estamos vivendo e essa ideia de... Não dá nem para colocar isso na conta só do sionismo, não, porque vai muito mais de desinformação bíblica, sei lá. O sionismo é só mais um, né? E só que a gente tem essa dificuldade, porque não sei nem como a gente vive isso. Talvez nas igrejas de vocês todas tiveram. Além da Arca da Aliança e da Menorá, a bandeira do Brasil é a bandeira de Israel. E chofar. Chofar, né? Então,
como é que a gente dialoga com uma população que cresceu achando que aquela bandeira ali era, sabe, o Estado de Israel Não, moderno. e eu acho que Estado... talvez a gente tenha que voltar ainda um pouco atrás. O que é esse sionismo? E como ele se relaciona com o cristianismo? Porque quando a gente fala sionismo aqui, eu sei que aciona muita coisa pra gente, que talvez pra quem tá nos ouvindo pela primeira vez ou entrando em contato com esse contexto, leia sionismo e não saiba. Então, se você puder contar pra gente um pouquinho o que é esse sionismo e como isso vem se relacionando com o cristianismo a partir dessa aproximação desse cristianismo judaizante. É isso mesmo. Primeiro que Sião, a gente tem essa conta, né, e esse relato. Essa disputa tem a ver com aquele pedacinho onde está o muro ocidental, né, e onde está a esplanada das mesquitas e a mesquita de Omar, e que, em tese, é o lugar onde, de fato, o Messias vai reaparecer, ou vai aparecer para os judeus. Então, essa conexão aí teológica fica muito clara com o tempo entre nós evangélicos e vai passar por essa teologia dispensacionalista deixados para trás, lá no cinturão da Bíblia, nos States, e vai cair aqui. Então estou fazendo um caminho bem curto para dizer o seguinte: vai fazer sentido por quê? Porque se é o povo escolhido e se eles passaram por tantas dificuldades e tanta morte, tanta destruição, e se o Messias é judeu, é óbvio que. E aí, quando a gente fala sionismo, a gente está falando de um movimento que é político, que é religioso, que é econômico, mas também há linhas do sionismo lá no começo ainda, por isso que Hannah Arendt vai participar, que são linhas do sionismo que é chamado sionismo político. Eles não têm uma discussão necessariamente do ponto de vista da religião, o negócio deles tem a ver com kibbutz, com pequenas comunidades, de formar comunidades e formar cabeças que pensem o futuro da nação israelense ou da nação judaica desde uma perspectiva política e de esquerda. Sionismo político. E aí tem várias outras divisões. Esse que a gente vê agora e que a gente vê operando daquela época até aqui é esse sionismo que tem as características coloniais, imperiais e que se aproveita, e isso é muito interessante, essa discussão da identidade, né? Porque identidade não é fixo, é óbvio, e a identidade vai se transmutando à medida que se fala com o povo que se quer conquistar. Gente inteligentíssima do ponto de vista do discurso. Então, se vai conversar com o católico, tem um jeito. Se vai conversar com toda essa gama de evangélicos, tem outro jeito. É óbvio que tem um centro comum teológico que arrasta tudo isso. Mas tem um fator que pouca gente fala, que é o seguinte: nós somos brasileiros. Nós fomos colonizados por homens da Península Ibérica. Sendo colonizados por homens da Península Ibérica, Gilberto Freire vai dizer isso, vários outros vão dizer isso. A gente tem essa pegada que é típica do barroco. A gente sente mais do que pensa mais. E olha que interessante. Por que a gente compara não só o método, mas o funcionamento diário do que acontece em Israel com o apartheid da África do Sul? Porque o anglo-saxão é gótico. Ele pensa e faz. Ele nem vê. Ele não vai ver a gente, Pamela. Ele não vai ver a gente. Por isso que ele separa. Ele não quer ver. O que o coração não vê, como é que diz o ditado? Agora, não sente. Agora, o barroco não. O barroco sente. E aí, gente, a gente podia fazer esse exercício aqui. Eu colocar para vocês uma canção ou uma melodia típica do mundo oriental, do mundo árabe, do Oriente Médio ali, daquele pedacinho, e perguntar para você o que você sente. Você vai dizer um montão de coisas interessantes. Se você conseguir identificar as palavras em hebraico, você vai chorar. Porque é esse nosso elemento ancestral de sentir, sentir, sentir. Então, conecte-se a isso a ideia de meritocracia, conecte-se a isso a luta contra a esquerda, conecte-se a isso, protejam suas famílias. E aí, irmã, até o diabo deve ficar assim, bicho. Como que eu não pensei nisso? Como que eu não fiz uma... Como é que chama que o pessoal faz? Junto às empresas, né? Como que eu não fiz fusão, né? Uma fusão. Porque, cara, é inteligentíssimo e funciona. Então, eu acho que
Para as pessoas entenderem, além da leitura do texto bíblico, tem que entender como a nossa cultura se liga à cultura do Oriente Médio, considerando que a primeira sinagoga no Brasil é em Recife. Sabe? Considerando que a gente tem o Rei do Baião, que toca uma melodia famosíssima, que é árabe. Entende essas ligações? Isso que está, inclusive, para além das coisas conscientes. Tem uma convocatória aí. O machismo nordestino vem de onde? Dos indígenas? Dos judeus e dos Nossa, árabes. Isso que você tá falando foi um plot twist tão grande na minha vida, assim, porque a minha família, provavelmente por parte de mãe, a minha avó é do interior da Paraíba. Pronto. Assim, Menos brancona, país. Paraíba. brancona, assim, que você nem imagina que vai sair de lá. Provavelmente de linhagem sefradita. E aí você vê Isso. lá o chapéuzinho da galera cangaceiro com aquela estrela de Davi ali. São a galera do interior que anda com véu pra poder rezar, a gente que se circuncida no interior, que você fica assim... mortalha. Não é? É uma coisa assim absurda que a gente não faz ideia, né? Exatamente. E tem relação direta com isso. Eu Raízes profundas. concordo muito com você e acho também que tem essa coisa essencialista dessa extrema-direita que Sim. quer puxar essas raízes. Eu Exatamente. lembro de um vídeo, eu não sei se vocês vão lembrar, foi na Lagoinha, chamaram uma menina, uma senhora, na verdade, Lembro! né? Que ela trouxe as raízes, a raiz do Não é Brasil. uma senhora Fez uma- qualquer. Irmão, Irmã ela- do Márcio. Isso! É a irmã dele? É. Deus, Deus gente, do ela céu. faz um acróstico. Gente, ela Lembra, fez isso. Eduardo? Ela traz Mano. uma ideia de que o Assustador. Brasil foi fundado por judeus. Isso. E que, nesse sentido, o nome Brasil vem do pau-brasil, que era comercializado por Olha judeus. isso. Essa era a trip dela. Então, ela paga toda a ancestralidade indígena, todo o sequestro do continente africano, Isso. todas as chagas que a gente tem de colonização e Isso. coloca na conta do Perfeito. judaísmo. E é essa nossa linhagem. Tal qual essa galera da teologia ali, do anglo-israelismo, basicamente. É uma Exatamente. releitura, né? Uma releitura. Então traz isso pra gente agora, nesse contexto atual. E eu fiquei assim, chocada. Como Impressionante, pode? né? Eu acho que a gente tinha que pensar sobre... Porque para mim isso é a coisa mais estúpida que eu já ouvi durante anos na igreja, mas é a que funciona, de que nós somos enxertados, né? Que eles são a árvore e nós somos enxertados em Cristo nesse povo. E aí fica nessa coisa forçosa de que eles são o povo de Deus, eles são o povo escolhido. E que olha só que coisa maravilhosa, a gente tem ali uma gentileza, uma graça, né? De ser um galinho ali enxertado e Isso. tal, não sei o quê. E aí eu acho que a gente deveria pensar sobre essa lógica do que é essa ideia do povo de Deus. Porque o fato de você ter um texto antigo que faz a narrativa sobre um povo, não está falando que o povo de Deus é esse povo Exato. exclusivo. Só que a gente tem tanta dificuldade de ler a Bíblia, inclusive meu curso aí de leitura antifundamentalista da Ô, Bíblia, você pode comprar, louco! que Vou a gente comprar, hein? não consegue pensar o povo de Isso. Deus como outro povo. Isso. E aí, quando você vai conversar na igreja, eles falam, não, mas eu sou judeu também, porque o Paulo falou que eu estava enxertado. Então, eu acho que a gente vai voltando assim, para essa discussão teológica, porque quando nós estamos falando de evangélicos, se não for a discussão teológica, não... Não funciona. O que vocês estão falando aí? Né? Que, tipo, pelo amor de Deus. Não, e é interessante, assim, a gente tem investigado no nosso quadro de Volta EBD como é que essa narrativa dessa eleição também é uma construção. Sem Quando dúvida, você va- teológica. Quando você vai lendo, Deuteronômio, todo esse processo de separação, de como eu lido com o outro, isso é uma construção de um determinado momento histórico para servir Isso. a uma Reconstrução, determinada exato. né, Sim. linha e que a gente comprou. E eu acho que até comentei isso no último De Volta EBD. A gente comprou como narrativa de verdade absoluta uma narrativa que é, na verdade, a narrativa vencedora Isso. da história desse povo. Quem ganhou, teve a Eles chance ganharam, de, fizeram um belo marketing, um belo jabá. E ó, E a gente, como cristão, vai ler o Antigo Testamento comprando aquilo como Isso. sendo a única verdade exatamente. possível, a única narrativa possível. Eu tava falando isso outro dia, Agnes. Eu pensei assim, você pega alguém que trabalhava no Planalto de 18 a 22. Aí você vai Pronto. pegar qualquer livro histórico daquele momento. Você acha que o cara vai escrever que quem tava lá no poder ele era ruim? isso aí. Então, quando o cara escreve, nunca vi um justo mendigar o pão, ó que próspero Que era justo é esse, governo. né? Quem que tá escrevendo? Nunca vi um homem de bem mendigar o Então, pão. quem que é esse que tá escrevendo? Você acha que ele vai poder escrever contra o chefe dele, irmão? Exatamente. E aí, você acha que ele vai conseguir escrever
que o cara que nunca viu o justo mendigar um pão, um escroto, ele não vai conseguir, ou morre. Então, eu acho que você está falando, Agnes, é fantástico, É isso mesmo. que é você conseguir identificar quem é que está escrevendo, por que está escrevendo, na caneta de quem, amando de quem. Então, de 18 a 22, se você pegar os registros do Brasil, por quem trabalha no governo, o Brasil era maravilhoso. Igual na ditadura militar. Igual na ditadura. Que ditadura? Até o Lula tá falando que não tem mais ditadura, 60 anos ele não quer falar nada. Então parece que pro Lula, pro PT, seja o que for, ditadura foi brincadeira. Então se pro nosso governo atual, que é pseudo-esquerda, não é nada, imagina pra esse povo que viveu aí. Enfim, não devia nem estar falando de Lula, mas eu tô tão puto. Tá percebendo, bicho? Mano, Fala aí, irmão. Passando pano Fala, pra irmão. militar em 2024, irmão. Não. Nossa, gente. E olha aí, você me fez lembrar uma coisa, uma ligação inconsciente, de certa maneira, mas natural. Militarismo desse Israel bíblico e militarismo moderno. Perfeito. Essa lógica do poder, da força, do homem que conquista, sempre do leão, da tribo de Judá, essa coisa toda. E aí esquecendo as expressões da divindade como a Shekhinah, a coisa da glória, a misericórdia, todas as expressões femininas de Deus. Dessa expressão de Deus que a gente conhece, que com certeza tem outras, são totalmente apagadas. Né? Então, você ouve entre os soldados israelenses, gente, a maioria meninos de 18 a 25 anos. Rachel, que é a Raquel, é a mãe de Israel. Por causa da luta dela, por causa do coração misericordioso e, olha que bonito, mas que sacada ideológica, por causa da capacidade dela de torcer o que está dito para beneficiar a continuidade do povo. Imagina isso num discurso dentro de um batalhão, bicho. Devastador. Entende? Faz um reset na cabeça do menino sim, e aí vai ele que faz vai. qualquer coisa. Eu conheço meninos que saíram daqui, gente, do Brasil e foram. Também. Meu Deus. Foram tá. Enfim, Pamela, Agnes, vamos ver o que o povo tá falando disso? Será que Tem a gente povo aí fora? Tem. Então, a gente tem um quadro que a gente chama de SAC, que é Serviço de Atendimento ao Crente, entendeu? E a Agnes vai trazer pra gente aqui quais são as dúvidas da nossa galera a respeito dessa questão. Serviço de Atendimento ao Crente. Como posso te ajudar? E chegamos aqui ao momento que todos vocês sempre esperam. Será que todo mundo espera? Eu não sei, eu esperaria. Que é o momento do nosso saque, do serviço ao crente. Mas antes que você fique ansioso, porque eu teria ficado, se eu visse um monte de livro e precisasse anotar os nomes, a gente vai deixar os nomes dos livros que o Joab trouxe pra indicar pra gente na descrição do episódio. Mas agora, nós vamos pro nosso serviço de atendimento ao crente. Então, eu vou furar a fila, porque dessa vez eu que tô precisando de ajuda de uma questão muito pontual. Porque assim, a Agnes sabe melhor do que ninguém o quanto que a gente sofre lá nos nossos comentários do Instagram. E muita gente veio no meu perfil pessoal perguntando sobre argumentos de como lidar quando as pessoas acusam a questão de Palestina e fala do Hamas. E aí, como é que a gente lida com essa questão? Porque aparentemente só o outro que tem terroristas, né? As pessoas não enxergam as violências que o próprio cristianismo já cometeu. Isso. Cruzadas, enfim. Se a gente continuar nessa linha, até no século XXI a gente tem genocídio indígena e etc. Então, assim, como é que fica essa questão do Hamas? Você que estuda profundamente isso, de onde que veio, como é que funciona e como é que a gente lida com esses argumentos aí? É bem complicado, viu, Pam? Porque um trabalho muito bem feito, né, desse neocolonialismo e do neoliberalismo econômico, que é essa coisa de, se você quer que alguém seja totalmente descreditado, chame-o de terrorista, né? Então, a conversa começa pensando em 48. As pessoas, precisa ajudar as pessoas a pensarem o seguinte: como se sente uma população que vai sendo sistematicamente empurrada para perto do mar, empurrada durante anos, e guerra atrás de guerra, sem contar o dia a dia, que é assim, literalmente assim. Você vai sair na Cisjordânia, você vai sair de um canto para outro para ir para a escola. E aí você vai passar necessariamente por um pedacinho que só moram judeus colonos. E aí o que acontece? Os próprios palestinos vão lá e constroem um tipo de uma passarela que protege para eles não tomarem cusparada nem pedrada, nem vaso. Eu passei e um vaso veio lá de cima.
porque eu estava com um grupo de palestinos. Então tem que ajudar as pessoas a pensarem assim, como seria a sua reação se durante 75 anos você fosse impedido de ir e vir na vila onde você nasceu, se você fosse impedido de vender o azeite que seu tataravô produz na oliveira que tem 150 anos no seu quintal, como você se sentiria? Não teria um dia assim que você ia falar, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, isso, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Alemanha, França e principalmente a Inglaterra chamam de terrorismo. Porque é fácil. Eu não te dou o direito de dizer que você tem um Estado. Logo, de posse da lei, toda tentativa que você fizer do seu legítimo direito de defesa é um crime. Então, terrorista é quem, cara pálida? Quem é o terrorista? Tem uma foto famosa do Eduardo Said, que é um cara que a gente precisa ler, eu não trouxe, mas o Eduardo Said, no Líbano, jogando uma pedra num ponto de controle israelense no sul do Líbano. E aí depois ele vai escrever um artigo para explicar aquela pedra e aquela foto, porque aí ele já está nos Estados Unidos, é um palestino, um acadêmico, e nos Estados Unidos ele começou a receber muita... Não tinha Twitter, não tinha tudo isso, mas ele foi perseguido na universidade e ele vai explicar. Eu só fiz uma coisa que eu fiz desde quando era criança, jogar pedra nas câmeras que filmavam eu fazendo xixi na rua, por exemplo. Que direito é esse que o cara tem de filmar a criança brincando? Então, mas o Hamas é um grupo terrorista. Segundo quem? Mas o Hamas cooptou toda a população de Gaza. Não é verdade, o Hamas não é unanimidade no território de Gaza, no território palestino. O Hamas é, sim, um braço armado de um grupo político que tem total legitimidade para combater toda a exploração que eles vêm vivendo até agora. Agora, é fácil contar essa história sem ouvir os palestinos, né? E tem um fator, assim, do ponto de vista jurídico, que é muito complexo. O Acnur trabalha com isso com uma frequência. Porque o fato de você não reconhecer a Palestina como um território, você faz todo mundo nascer ali como uma pátrida. Aqui os idiotas têm o nome de, tipo, mais um CPF cancelado. Isso. O palestino, nem o CPF para ser cancelado ele tem, porque ele não é gente no mundo, ele não tem nacionalidade. Então, assim, você sumir com essa população é muito fácil, porque são apátridas, não tem vínculo nacional. Então, a gente vai, eu concordo muito com você nesse sentido, que é uma panela de pressão que de vez em quando estoura, e que quando estoura, assim, não é nem 3, 4, 5% da violência que eles estão recebendo, e é uma violência que, ela, quando estoura, ela já é programada para insuflar as próprias ações dos Estados Unidos e de Israel. Tá esperando. Porque eles fazem isso justamente para... Tá vendo? Por isso que eu preciso de intervir ali. Sabe? Então, é um sistema da injustiça em cima da injustiça. Porque isso aí, Felipe. Quando o cara chega e faz isso, joga uma pedra numa câmera, caramba. As pessoas não devem ter acompanhado, mas... Esse último problema que teve, da rave, que o Hamas foi lá, enfim, os caras estão discutindo para poder ter água, que estavam secando as fontes, barrando as águas. Então, assim, é muito bonito, né, fazer esse discurso de tipo, não, mas eles são terroristas. Né? É muito bonito falar isso quando você pega uma matéria aí da Globo News que fala isso o dia inteiro. Hamas é terrorista. Né? Mas a troco de quem? Né? O sistema televisivo. Então... Aí quando a gente fala, fica parecendo assim, não, são esses histriônicos aí de esquerda. Não. E não é nem questão de esquerda, é questão de humanidade, sabe? É uma outra... Inclusive, Gibran, pensa o seguinte, tenta pensar um menino no morro que pode falar 3 ou 4 nomes de amiguinhos que tomaram um balaço e se foram. E ele participou do velório. Isso é desde 75 na Palestina, desde 48 na Palestina. Eu vi com os meus próprios olhos a polícia, porque você tem... A IDF tem a polícia. Eu vi a polícia, gente, sepultar uma fonte de água. Chegar com um caminhão-pipa de concreto. E concretar. E concretar uma fonte de água. Não, e uma coisa que eu fico pensando também, sobretudo para esse nosso público, né, que a gente recebe muitos comentários sobre isso, e também comentários de vocês estão deturpando a Bíblia, e esse é o favorito. Que Bíblia? Mas... Existe uma máquina de propaganda a serviço de Israel. Sem dúvida. E essa máquina de propaganda, ela inclui Hollywood.
Sem dúvida. Então, a gente tem uma facilidade, eu poderia citar aqui uns 10, 15 filmes Isso. que eu assisti, contando alguma história a partir da perspectiva de Israel. Recentemente eu assisti aquele Golda com a Helen Mirren. Aham. Então você tem ali uma Golda. visão... Deus, Você chegou a ver? Não consigo. Assim, eu vou achar o discurso dela pra vocês em 48. Gente, é um absurdo. Aquela senhorinha, você fala, não, uma vovozinha. E ela você tá coloca fazendo- Helen Mirren pra fazer esse filme, que é uma atriz renomada, e aí ela tá super bem caracterizada, e você vê o filme e você fica assim, Comovido. comovido com a fragilidade daquela mulher conduzindo aquele povo para esse lugar de... Sei lá que lugar é esse. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a gente não para pensar, a gente pensa na Globo News, a gente pensa no Jornal Globo, Sim. a gente vai pensando nessas coisas quando a gente fala dessa máquina de propaganda, até do tipo de vídeo que a gente vê no Instagram. Agora, quando a gente pensa os filmes que nos formaram, Isso. são filmes, todos eles importantes, porque eu não acho que a gente não tem que falar sobre o Holocausto, eu não acho que a gente Sim, não sem tem que dúvida. falar sobre diversos outros momentos de limpeza étnica que o mundo viveu, mas que nós estamos o tempo inteiro tendo uma ótica muito israelense, digamos assim, né? O Said tem razão, porque o Said vai dizer assim, esse é o conceito de orientalismo, né? Como o Ocidente formou ou nomeou o Oriente. Então, pensar o árabe, o não branco, especialmente daquele pedacinho da Ásia, como alguém necessariamente violento, incivilizado, estuprador, e que tem um tipo de fanatismo religioso que vai levar às últimas consequências, que é o colete de bomba. Orientalismo total. E é bom você falar isso, Agnes, porque ninguém aqui é contra o povo judeu. Pelo nem amor de Israel. Deus. A gente está aqui batendo forte no sionismo, que é uma estupidez. Exatamente. Uma excrescência da humanidade, o sionismo. Mas não sobre isso. Mas você saberia disso tudo se você estivesse estudando na Faculdade Unida. Porque a Faculdade Unida de Vitória tem um dos melhores cursos do Brasil. E ela tem também essas questões de teologias contextuais que também falam sobre geopolítica. Mesmo. Então você precisa agora de conhecer o site da Faculdade Unida. Não tem mais desculpa, você pode fazer o curso online, é barato, para você ter um monte de bolsa, tem bolsa para mulher, tem bolsa para negros. Então, não tem mais desculpa para você não estudar, não tem mais desculpa para você não saber disso que nós estamos falando. Aliás, isso. abrindo um parêntese muito grande nessa fala dele da Faculdade Unida de Vitória, que também é o seminário que eu faço. Dá licença. Entendeu? Tem agora uma iniciativa incrível de teólogos palestinos falando sobre essa realidade religiosa através desse ponto de vista, dessa perspectiva. Pessoas sérias, renomadas, que estão Sim. sendo ali organizadas pelo seminário da Faculdade Unida de Vitória, e tá gratuito, disponível as inscrições até o dia 4 de abril. Eu não sei quando que sai esse episódio, mas provavelmente vai ter alguma dessas palestras no canal do seminário da Faculdade Unida de Vitória, então vale a pena você conferir também. Ô, É Joab, isso. agora é Diga. aquele momento que você vai viralizar, mano. É aquele momento que você olha ali para aquela câmera e Aquela fala assim, câmera. como é que o Brasil vai ouvir o que eu tô falando? Que essa nossa audiência é nacional, né? É mesmo, bicho? Então, eu queria saber ali como você disse pra galera sobre o que nós estamos batendo um papo aqui, porque a gente já vai se despedindo. É mesmo? Pô, eu não estava preparado para isso, irmão. Mas eu vou falar o seguinte, gente, é o seguinte, para você não ficar um burro, por favor, não seja burro. Não fale coisas burras. Não pense coisas burras. Você é inteligente. Faça o seguinte, em nome de Jesus, se vier que você acredita nele, saiba mais sobre a violência que está acontecendo na Palestina hoje. Isso não significa ser antissemita, significa ser anti-sionista. Aliás, não é possível ser antissemita e a favor da causa palestina, porque os palestinos também são semitas. Também são da mesma raiz genealógica, genética. Então, por favor, assista esse episódio e saia deste mundo dogmático de escuridão. Você trouxe alguns livros para nos Trouxe. indicar. Mostra pra gente. Trouxe o Ilan Papé, A Limpeza Étnica da Palestina. Por que esse livro é importante? Porque o que ele vai fazer é muito simples. Ele vai provar algo que todo mundo já sabia. Que já se usava o conceito de limpeza étnica
dentro e fora da academia, e que esse conceito já havia sido aplicado para o caso da Iugoslávia, para o caso dos armênios que foram assassinados pelo Império Otomano, mas que o conceito estava meio nebuloso em relação ao que acontece na Palestina. E o Papa, como alguém que estudou na Universidade de Tel Aviv, um judeu, um historiador seríssimo, vai dizer assim, então, isso aí explica o que a gente está fazendo agora. E o que ele faz, que é mais lindo nesse texto, ele vai aos arquivos oficiais do exército israelense. Vocês já ouviram falar de uma empresa aqui no Brasil chamada Haganah? De segurança? Então, Haganah é uma das principais milícias de extrema-direita que operam antes do nascimento do Estado de Israel. Chocado. E o Papa vai lá e abre os arquivos da Haganah. Todos eram milicianos. Todos esses caras mataram muita gente. E existem relatos e vídeos sobre isso. E ele faz esse trabalho não do ponto de vista de explicar o sionismo, mas ele mostra os documentos de como foi pensado todo um movimento para a desocupação da Palestina e a Nakba, onde a gente tem conta entre 750 e 780 mil pessoas foram deslocadas em 48. Finkelstein, também um acadêmico judeu, que pegou de uma maneira lindíssima o Morgan Pierce, aquele repórter inglês, numa entrevista dizendo para ele assim, Morgan, eu lembro de você reagindo de uma maneira tão emocionada àquele momento que a Susan Boyle vai cantar no programa The Got Talent, lá aquela coisa toda, e eu vi humanidade em você, Pierce. Por que agora, ao falar sobre o genocídio palestino, a sua humanidade não aparece? Eita, toma. Finkelstein mandou essa na cara do Morgan Pierce. Esse é um baita de um texto, por quê? Ele é o cara que vai cunhar o termo a indústria do Holocausto. Mais uma persona não grata para o Estado sionista. E aí ele vai fazer um trabalho mesmo de trabalhar a ideologia, inclusive a ideologia militar, que anda lado a lado com a ideologia norte-americana. E por último, esse não é um texto tão acadêmico, mas uma crônica jornalística. A gente não sabe se esse cara está vivo ainda hoje, mas no ataque anterior a esse, que a gente está falando de 2015, ele foi esses repórteres que a gente vê agora, como Abizan, aquele pessoal que está o tempo todo registrando. Esse Omer foi um desses caras, e ele faz crônicas lindíssimas, mostrando não só do ponto de vista de um profissional da notícia, mas de alguém que, entre uma reportagem e outra, sepultou familiares. E ele conta uma história que é muito interessante, que a gente vê hoje. Pessoas que vão tentar sepultar seus entes em pequenas sacolas. Nossa. Porque já não tem mais corpo. E no Oriente Médio, não haver um corpo para sepultamento é uma violência assim, sem tamanho. Sem tamanho. Então, fica essas dicas. Eu tenho uma lista de 10 filmes importantes para assistir e de 5 artigos importantes para quem quer entrar nessa conversa. Legal. Perfeito. Depois eu vou mandar tudo A para gente vocês. coloca isso na descrição do episódio. A gente deixa tudo linkado aqui pra vocês sempre, então dá uma olhada aqui na nossa descrição do episódio, se informe, Por favor. não seja burro, não pense fa- pensamentos burros, eu burros. adorei isso. Deus tenha misericórdia. A gente é mais que isso, pessoal. Gente, então só pra fechar de fato o episódio, a gente ressignifica, inclusive, a nossa mística aqui, né, no Reino em Pessoa. E aí eu vou fazer aquele negócio que a gente sempre faz na igreja. Qual é o seu pedido de oração? Se você pudesse orar hoje aí por essa situação toda, qual seria seu pedido de oração, Job? Não sei, eu acho que é a mesma coisa que eu pediria para que houvesse alguma coisa que a gente pudesse fazer e parasse a mão do opressor, sabe? Que a gente conseguisse parar a mão do opressor, porque as notícias são desoladoras, né? Então, de alguma maneira, e que ficasse lá um remanescente, alguém que conseguisse continuar a vida e que não morresse aos poucos, que é o que acontece com a maioria dos palestinos que sobrevivem a esses booms e depois caem em depressão e a doença mental domina, né? Então é isso. Parar a mão do opressor de algum jeito. De algum jeito. Esse é meu pedido de oração. Eu não sei se Deus está afim desse papo. É outra discussão. Mas assim, tem que ter alguém que faz alguma coisa. Sabe? É muito sofrimento. É muito sofrimento. E você, Agnes?
Acho que esse pedido do Joab, de alguma forma, ecoa dentro de mim. E eu fico pensando não só que alguém ou algo, alguma força pare a mão do opressor, mas também que a gente consiga ouvir as vozes que foram silenciadas ao longo de todos esses anos. Amém. Dá o papo, Gibran. Isso aí, velho. Eu acho que Deus, se estiver ouvindo a gente, que console o que puder consolar e intervir no que puder intervir. Porque falando de Palestina, a impressão que se tem é que às vezes Deus não ouve a gente, né? Mas não é essa discussão sobre o mal que nós estamos fazendo aqui hoje, mas enfim. Eu acho que se fosse para encerrar, pensando em tudo que vocês falaram, em tudo que a gente ouviu aqui, eu acho que a sua oração foi respondida para H no deserto. E eu acho que a história de H nos lembra que esse povo que está sendo genocidado hoje também faz parte da aliança de Deus, apesar do povo cristão evangélico hoje querer apagar essa nova aliança, essa aliança que já foi proclamada lá no Gênesis. Então, acho que é importante entender que Deus está sempre fechado com a humanidade e com a humanidade sofredora, porque Ele é o Deus que vê a opressão. Através de nós, Ele age também. Então, louvo a Deus pela sua vida, pela sua iniciativa. Obrigada, de verdade. Acho que foi um aprendizado incrível. E, galera, já está o caminho dado aqui. Por favor, vamos querer, né? Vamos ajudar, vamos se informar. E valeu, né? É isso. A gente tem uma dificuldade muito grande, pessoal, vocês sabem disso. É quase impossível produzir esse conteúdo que a gente produz. A gente não tem interesse mercadológico nisso, mas eu tenho certeza absoluta da qualidade desse conteúdo e de como isso faz bem para você, porque faz bem pra gente. Como isso oxigena, inclusive, a nossa espiritualidade, a nossa relação de fé. Então, tenho falado isso com vocês com frequência. Não trate a gente sobre a lógica do mercado. Não venha aqui consumir a gente. Não nos trate sobre essa lógica do consumismo. Seja um apoiador, seja uma apoiadora. O nosso Apoia-se é www.apoia-se/ORP. Vá lá, deixa um cafezinho, faz uma contribuição pra gente. Toda ajuda é muita ajuda. Não é sobre valor, não é sobre preço. É sobre você estar com a gente nesse projeto para deixar a gente continuar produzindo esse tipo de coisa. Então eu conto com você nisso para que a gente consiga trazer tantos outros e tantas outras aqui para a gente conseguir pensar a espiritualidade por outros lugares, distante, longe do fundamentalismo. Aquele abraço para você. Até o próximo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Valeu.